Nessa nossa sessão, no dia 24 de fevereiro de 2025, sessão ordinária, tivemos na nossa pauta 11 matérias, né, contando primeiro com um veto. Raramente discutimos vetos aqui na Câmara Municipal. O veto é quando o prefeito municipal entende que um projeto de lei discutido e votado e aprovado, existe alguma inconstitucionalidade, então ele tem por obrigação também analisar a constitucionalidade e apresentar esse veto. Exatamente esse veto diz respeito a um projeto de resolução aqui da Câmara Municipal que extinguia os cargos em comissão, alguns cargos em comissão, quando também tivemos outro projeto que criava as verbas de gabinete. O problema é que na época aquele projeto complementar, a autoria foi feita de forma indevida. Esse tipo de projeto complementar precisa ser de autoria da mesa executiva e na época foi apresentado apenas como autoria de um único vereador, o vereador Danilo Ascioli. Por esse motivo, passou pelas comissões, passou aqui no plenário da Câmara, mas quando chegou na prefeitura para o prefeito sancionar, ele identificou esse erro jurídico, portanto ele vetou. Ao vetar, esse veto tem que ser votado na Câmara Municipal. E ele foi aprovado o veto, portanto, aquele projeto de resolução que extinguia os cargos, ele caiu. Certamente, no momento certo, esse projeto ele volta a ser discutido, ele volta a ser votado aqui na Câmara Municipal e esses cargos definitivamente serão extintos. Lembrando que, inclusive, já foi um pedido dos vereadores, eu mesmo fiz em plenário, para que, de fato, enquanto esses cargos não são ocupados, ele definitivamente não foi extinto, que não seja nomeado ninguém. Uma vez que já temos a verba de gabinete que foi aprovada e todos os vereadores hoje estão nomeando seus devidos assessores. Mas é importante ressaltar que, de fato, essa é uma preocupação porque nós tratamos a intenção de reduzir os custos, os gastos da Câmara Municipal. Por esse motivo, o veto foi aprovado. Foi vetado a forma como o projeto tinha sido apresentado e em breve ele será reapresentado para extinguir de vez alguns cargos comissionados. As demais pautas aqui dentro das demais matérias dentro da pauta dessa sessão, então além desse veto tivemos 4 projetos de leis. Como já foram apresentados aqui pelos vereadores que são propositores, pelo presidente Danilo, chama atenção para o meu projeto de lei que diz respeito ao controle de formigas cortadeiras aqui no município de Apucarana. É importante saber que talvez a população em algum momento já se incomodou com isso. Nós temos políticas públicas que precisam discutir todas as áreas, inclusive a área ambiental. O problema das formigas cortadeiras atrapalha a agricultura, atrapalha a pecuária, uma vez que o número de formigueiros que existem na área rural de Apucarana é muito grande, compromete a nossa agricultura, os pomares, as hortas, compromete inclusive a pecuária, uma vez que o consumo, o tanto de destruição que essas formigas ocasionam nos pastos, compromete a pecuária, a produção de leite e por aí vai. Então esse meu projeto de lei, em comum acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, regulamenta o extermínio dessa praga, que são as formigas cortadeiras, inclusive apresentando sanções para aqueles que não cumprirem. E fica o poder público aqui como fiscalizador, inclusive com a possibilidade de parcerias público-privadas com outras instituições, para que de fato organizem a forma como, com mutirões, com campanhas, para que de fato a própria população, os proprietários de terras, tanto na área rural e em ambientes urbanos, tenham não só essa autorização, mas a obrigação de fazer esse controle dessas pragas. E tivemos outros projetos aqui que tratam com relação à divulgação da listagem de medicamentos, insumos, da saúde, um projeto de autoria do vereador Livotti, para que sejam disponibilizados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, da Autarquia de Saúde, quais são os medicamentos disponíveis e indisponíveis. Temos outros projetos de autoria, por exemplo, do vereador Danilo Ascioli, com relação à aplicação de um percentual mínimo da verba gasta com publicidade institucional, com campanhas anticorrupção. Todos nós temos interesse de que esse seja um assunto permanentemente divulgado. Tivemos um outro projeto de autoria do vereador Danilo Ascioli, que na verdade todos os vereadores assinaram como coautores, estabelecendo o programa Bonetizando, como uma política pública permanente no município de Apucarana, que o boné, que é o nosso grande patrimônio aqui, nós temos toda a cadeia produtiva local de boné, que é uma referência, nós somos a capital nacional do boné, então reconhecendo aqui que este é um programa que precisa continuar, inclusive para que as nossas crianças, jovens, adolescentes entendam cada vez mais como funciona a cadeia produtiva do boné aqui em Apucarana, tenha condição de ser reconhecido. Outros requerimentos com relação ao turno de algumas UBSs, o turno do horário de algumas UBSs, a possibilidade de reapresentação de um refis nesse ano de 2025, refis que é aquele programa de refinanciamento de tributos municipais, dentre outras ações e outros requerimentos, discutindo, por exemplo, viabilidade de estudos das mãos de algumas vias aqui no município de Apucarana, que hoje causam grandes problemas no trânsito, outras situações aqui com relação a banheiros em praças públicas, enfim, a CMEs, construção de CMEs, escolas municipais em bairros. Foi uma sessão muito produtiva, com temas de todas
as áreas discutidos e apresentados pelos vereadores, alguns que esperamos respostas por parte do Executivo e outros que esperamos, inclusive, aprovação para que uma lei seja aprovada e vire política pública. O senhor já tem algum posicionamento sobre essa CPI que o vereador Danilo convocou hoje? Disse que vai convocar? Pois é, nós tratamos esse assunto. O vereador Danilo trouxe aqui novamente o assunto que todo mundo em Apucarana já ouviu, que é a dívida pública do município de Apucarana. O município de Apucarana tem uma dívida bilionária, mais de R$1 bilhão, independentemente dos responsáveis, quando foi, quem foi. É importante que a população tenha conhecimento, porque normalmente isso vira conversa de corredor. E cada um emite uma opinião, normalmente sem saber exatamente do que se trata. Uma das formas de discutir um assunto de forma legal e apresentar para a população que tem interesse de saber o que significa essa dívida, o que ela traz de malefício para o município, é talvez apresentar a possibilidade de uma comissão que discuta. Criar uma CPI não significa sair à caça às bruxas, significa de fato ter um instrumento legal que tenha início, meio e fim, que tenha uma linha do tempo para entender o que é isso, o que significa, quais são as possíveis soluções, se existe solução e de fato saber o que o município possa fazer, inclusive com uma negociação junto ao Tesouro. Com relação a isso, eu tenho certeza que inclusive o prefeito Rodolfo Mota, que eu falo agora enquanto líder do prefeito na Câmara Municipal, ele antes mesmo de tomar posse, logo depois do resultado das eleições, ele fez algumas viagens a Brasília e já com interesse de tratar, de entender. Não tem ninguém mais interessado no município do que o próprio prefeito, porque uma vez que ele sabe que o município tem uma dívida, ele tem de repente impedimentos de contratações, de financiamentos junto a órgãos do governo federal com relação a financiamentos. Então, tenho dúvida que o prefeito Rodolfo é o maior interessado em saber qual é a situação e o que pode ser feito com relação à dívida. Se esse for o entendimento, em algum momento, na Câmara Municipal, que uma audiência pública ou que uma CPI seja aberta para discutir, somos todos favoráveis, desde que a verdade seja estabelecida, que ninguém queira ganhar politicamente com isso, porque agora é o momento de achar soluções e não ficar revirando o passado com relação ao problema, que isso ninguém ganha. O município ganha quando a gente acha a solução e encaminha soluções para resolver esse problema, ainda que seja a longo prazo, mas alguém precisa fazer o pontapé inicial.